estudaremos o texto que foi lido aí há pouco, Jonas capítulo 2. Nós já tivemos um primeiro contato com esse capítulo algumas semanas atrás, onde nós fizemos uma introdução aí, uma visão panorâmica ao capítulo 2, já que ele é um pouco diferente do resto do livro, né? A Jonas, em particular, é um livro um pouco diferente porque ele tem prosa, poesia e profecia. É um livro pequeno que mistura muitas coisas, então é um livro dinâmico, que tem vários recursos aí para nós estudarmos e aprendermos. E agora nós vamos entrar na porção poética do livro de Jonas. Nós vamos estudar o capítulo 2, passar os olhos aí, versículo por versículo, entender aí o que Jonas quis dizer nesse salmo, que facilmente poderíamos chamar de o Salmo de Jonas, né? Ainda que não tenha nenhum título aqui dado a ele, nós poderíamos chamá-lo dessa maneira. Meus queridos, quando nós olhamos para a realidade aqui desse salmo que Jonas escreveu, quando nós vemos tudo que já aconteceu no livro de Jonas, nós vemos que Deus tem uma habilidade peculiar de colocar os seus servos no devido lugar deles. Eu me lembro certa vez, anos atrás, em que o reverendo Augustus Nicodemos, numa entrevista a esses canais de teologia do YouTube, ele foi perguntado sobre como ele se mantinha humilde, já que ele tinha projeção dentro e fora do Brasil, né? Como ele se mantinha humilde ali, um homem simples, um homem comunicativo, um homem que não deixava o orgulho subir a sua cabeça, né? Como ele se mantinha humilde. E a resposta do reverendo Augusto Nicodemos me marcou muito, porque foi uma resposta simples, como é bem característico dele, ele é um homem muito simples na sua comunicação, mas foi uma resposta que ele deu com um sorriso que você vai se identificar com a resposta dele também. Ele disse que Deus tinha maneiras peculiares e muito particulares de deixá-lo no devido lugar. Quando ele pensava em ficar soberbo, Deus tinha caminhos muito particulares de colocá-lo no devido lugar dele. E quando nós olhamos para a petulância de Jonas, quando nós olhamos para a cara de pau de Jonas, quando nós olhamos para a ousadia desse profeta fujão, nós vemos que Deus também tem maneiras muito particulares de colocar o seu profeta no devido lugar. E no caso de Jonas são bem particulares mesmo, porque eu não conheço outra história de um homem que foi parar na barriga de um peixe. É muito particular. E quando nós olhamos o Salmo de Jonas aqui, do versículo 2 até o versículo 9, nós estudaremos o capítulo todo, mas o Salmo está aqui, do versículo 2 ao 9, nós percebemos exatamente isso. Aqui o Senhor põe seus servos no devido lugar por meio de seus atos soberanos. Lembre-se que o livro de Jonas mostra para nós um Deus que é soberano, um Deus que é implacável, um Deus cuja salvação não pode ser impedida por profeta, um Deus cujos mares obedecem, um Deus cujo os animais obedecem, as plantas obedecem, tudo obedece a Deus, porque Deus é soberano, é implacável nos seus atos. E essa soberania fica evidente no modo como Deus coloca Jonas no devido lugar dele. Como que dizendo, Jonas, você não é tudo isso que você pensa não, ok? Você não é esse cara tão poderoso que você acha. Você não está com essa bola toda não. Abaixa um pouco aí essa sua faminha, você é um profeta famoso em Israel, no Reino do Norte. Nós sabemos que você é um profeta bem sucedido, o povo gosta de você, o povo te ouve, mas olha, se contenha, bem menos. E Deus coloca Jonas no devido lugar dele por meio dos seus atos soberanos, algo que Deus faz conosco também. Por isso eu quero mostrar para os irmãos essa noite que o Senhor põe os seus servos no devido lugar por meio de seus atos soberanos. E olhando para o capítulo 2, nós percebemos 3 atos soberanos de Deus na vida dos seus servos. Se os irmãos olharem os versículos de 1 a 6, até a metade do versículo 6, os irmãos verão o primeiro ato soberano de Deus, que é que Deus disciplina os seus servos. Esse é o primeiro ato soberano de Deus. O segundo ato soberano de Deus está dos versículos 6b, ou seja, a segunda parte do versículo 6, até o versículo 9, onde nós vemos que Deus salva os seus servos. E por fim, nós temos aí no versículo 10, o último ato soberano de Deus, que Deus restaura os seus servos. Deus disciplina os seus servos, Deus salva os seus servos e Deus restaura os seus servos. São atos soberanos de Deus que nós percebemos aqui no livro de Jonas, especialmente nesse salmo escrito por ele, e que eu quero expor
para os irmãos. Então vamos ver como Deus colocou Jonas no devido lugar dele e como Deus nos coloca no nosso devido lugar ainda hoje. A Escritura fala conosco ainda hoje. O Salmo de Jonas pode ser o meu salmo, pode ser o seu salmo. Talvez não na literalidade dos termos que Jonas usa aqui, já que ele viveu uma experiência de afogamento, mas certamente as lições que Jonas transmite aqui, os princípios que Jonas transmite aqui, são princípios que se aplicam à nossa vida. Então vamos ver o primeiro ato soberano de Deus que coloca os seus servos no devido lugar. Como eu disse, o Senhor disciplina os seus servos. Isso está aí nos versículos de 1 a 6. Acompanhem comigo, eu vou lendo e explicando para os irmãos conforme nós caminhamos aqui no texto. O versículo 1 diz que Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, o seu Deus. E aqui nós temos o primeiro momento em que Jonas ora a Deus. Ao longo de todo o livro até aqui, Jonas não fez uma súplica a Deus. Os marinheiros clamaram a Deus, os marinheiros suplicaram a Deus, os marinheiros se converteram a Deus, mas Jonas não fez nada. Jonas está apático a Deus aqui. Mas, depois de ser lançado ao mar, então Jonas ora. Depois de ser abocanhado pelo peixe, Jonas ora a Deus. É o primeiro momento que o profeta de Deus ora no livro, o que é uma coisa um pouco estranha para nós, já que os pagãos tiveram uma atitude mais reverente do que o profeta de Deus. Mas pelo menos Jonas orou aqui agora, na barriga do peixe, é o que o texto nos diz. E nós vimos que essa oração, como eu já disse, ela é estruturada como um salmo. O que é algo que não deve nos causar algum estranhamento, porque o judeu piedoso tinha os salmos na sua mente. Os judeus tinham os salmos, as angústias dos salmistas, as lamentações dos salmistas, os júbilos dos salmistas. O judeu piedoso tinha tudo isso na sua mente, de maneira que quando ele orava, quando ele louvava a Deus, ele usava trechos dos salmos, ou os próprios salmos, para louvar a Deus, para pedir algo a Deus, suplicar algo a Deus. Não é por acaso que, nós não vamos ter tempo de ver, mas o Salmo de Jonas tem vários trechinhos de outros salmos, que provavelmente Jonas se lembrou enquanto orava a Deus. Então, na composição do Salmo de Jonas, essa peça poética aqui, dessa oração poética, nós temos o exemplo de que Jonas conhecia os Salmos. Jonas, como um judeu piedoso, conhecia o Antigo Testamento. E como nós falamos da última vez que estivemos aqui no texto, fazendo essa visão panorâmica, isso serve de exemplo para nós. A nossa oração deve ser uma oração com trechinhos da Escritura também. A nossa oração deve ser uma oração a exemplo da oração de Jonas, uma oração encharcada pela palavra de Deus. E se você for observar aqui o Salmo, nós poderíamos dividi-lo em 3 partes. Você tem no primeiro momento Jonas narrando sua experiência de quase morte, depois você tem Jonas reconhecendo o livramento do Senhor, e por fim você tem Jonas compartilhando a lição aprendida. É uma típica estrutura dos Salmos. É muito comum essa estrutura tripartida nos Salmos, ou algo próximo disso. Onde você tem um momento de tensão, uma experiência terrível, de quase morte, de sofrimento, de perseguição. Você tem um livramento do Senhor, que constitui uma dobradiça no Salmo, algo que muda a história do salmista. E você tem uma conclamação de louvor a Deus pelo que Ele fez, ou a transmissão de algum princípio, de alguma verdade ao povo. E Jonas segue essa estrutura aqui. Vamos agora então adentrar o Salmo de Jonas. Nós saímos daquela turbulência da tempestade, nós saímos daqueles trovões, daquelas ondas batendo contra o barco, dos marinheiros gritando, da carga sendo jogada ao mar. Nós saímos daquele caos e agora nós só escutamos o barulho do mar. Nós escutamos apenas as ondas lá longe e Jonas está caindo. Jonas está indo mais a fundo, no que é o fundo do poço. Jonas vai descendo, descendo, descendo. E nós não ouvimos mais o barulho da superfície. Nós estamos agora na barriga do peixe, junto com Jonas. E veja qual é a oração que Jonas faz. Ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Nós temos aqui a afirmação de que a oração de Jonas foi respondida. Já é um vislumbre da graça de Deus. A oração de Jonas foi respondida aqui. Nós já podemos ter a certeza de que conforme o Salmo for caminhando, no final tudo dará certo. No final a oração de Jonas será ouvida. Ele fala aqui: eu clamei ao Senhor na minha angústia e Ele me ouviu. Eu do ventre do abismo, ou seja, eu estava caindo nas fossas marinhas ali, eu estava indo para o fundo do mar, eu clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. A oração de Jonas foi ouvida. Versículo 3.
pois tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. É curioso observar aqui que Jonas mostra quem o lançou no mar. Se você olhar a narrativa anterior, quem lançou Jonas ao mar? Foram os marinheiros, não foi? Eles pegaram Jonas e lançaram ao mar. Mas quem diz aqui Jonas ter o lançado na água? O próprio Deus. O Senhor me lançou aqui. E se não bastasse isso, ele fala, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Ou seja, o mar serviu como agente da tua disciplina sobre a minha vida. O Senhor me colocou aqui, eu estou afundando porque o Senhor me jogou aqui. O Senhor está me disciplinando aqui. Por isso nós estamos falando que o Senhor disciplina os seus servos. E Jonas reconhece isso. Jonas reconhece que isso vinha da mão de Deus. Que aquele afundamento dele, que aquela experiência de quase afogamento de Jonas, aquela agonia que ele estava vivendo, você pode imaginar a agonia dele, ele ficando sem ar, as coisas ficando longe, ele vendo ele afundando ali, o fundo do mar chegando mais perto dele, ele fala, isso foi o Senhor que me colocou aqui, o Senhor me lançou aqui, não foram os marinheiros, não foi a tempestade em si, foi o Senhor que me lançou aqui. Jonas reconhece o peso da mão de Deus sobre o que estava acontecendo. Isso é interessante, porque nós percebemos que na Escritura, a disciplina de Deus, muitas vezes causa sofrimento, ou melhor, a disciplina de Deus causa sofrimento nos seus servos. E os servos de Deus que registram isso na Escritura, não tem problema nenhum em atribuir isso ao próprio Deus. Como Jonas fez aqui. Vejam o Salmo 51. Abram rapidamente comigo no Salmo 51, o Salmo de Davi, um salmo conhecido. Mas vejam como Davi também concorda com essa ideia de que a disciplina de Deus, o sofrimento que vem com essa disciplina de Deus, essa experiência terrível de sofrer pela disciplina de Deus, é algo que vem da mão do próprio Deus. É Deus que inflige isso, que aflige isso sobre os seus servos. Veja o Salmo 51, o versículo 8, veja só. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Quem esmagou os ossos de Davi? O próprio Deus. Deus fez isso. Davi está concordando com a palavra de Jonas aqui. Realmente, o Senhor lançou-me no mar aqui. O Senhor fez com que os seus agentes de disciplina, as ondas, as vagas, as torrentes passassem por cima de mim. O Senhor está controlando soberanamente tudo isso. E por que é importante nós lembrarmos dessa verdade? Meus irmãos, hoje é pintado um quadro de um Deus que é um pedinte. Deus é retratado como um pai que diante da birra do filho, diante da malcriação do filho, o pai fica, filhinho, por favor, filhinho, o papai já te pediu, assim você magoou o papai, não faz isso, filhinho, olha, o papai não vai te dar presente, hein? Olha como a mamãe está triste, está vendo como a mamãe está triste? E Deus é retratado dessa maneira, como um pai bobão, como um pai pedinte, que tem que ficar implorando pela atenção dos seus filhos. Eu já tive a péssima experiência de ver isso ao vivo, é terrível isso. O menino aprontando tudo que podia no lugar, e os pais, filhinho, por favor, filhinho, olha, a mamãe já te falou, hein? Olha lá, hein? Isso é terrível. E as pessoas pintam Deus dessa maneira, como se Deus não pudesse fazer uma disciplina que quase levou um homem à morte. Há uma experiência de afogamento aqui. Mas tirando o peso da disciplina de Deus, o peso da mão de Deus sobre um servo desobediente, sobre um servo indisciplinado. O que nós aprendemos é que Deus não é assim. Deus é um pai, que quando seu filho passa dos limites, ele levanta, bate na mesa e grita, você vai me obedecer agora. Não é um pai pidão, é um pai que usa da sua autoridade para exigir aquilo que lhe é devido, que bate na mesa, que engrossa a voz e que fala aquilo que deve ser falado e faz aquilo que deve ser feito. Não é esse quadro do pai pidão que nós vemos hoje. E nós vemos Deus fazendo isso aqui por meio do profeta Jonas, ou com o profeta Jonas. E na história da igreja nós percebemos essa disciplina de Deus também, que tem um fator educativo. Veja o livro de Atos, no capítulo 5.
a história de Ananias e Safira, é um episódio famoso, mas veja como a disciplina de Deus no meio do povo santo, no meio da igreja, muda o modo como a igreja se comporta. Muda o modo como nós vemos a Deus, muda o modo como nós nos comportamos diante de Deus, e nos dá uma ideia correta sobre quem Deus é e como Deus age, pensando nos seus servos desobedientes, nos seus servos obstinados. Veja o livro de Atos, capítulo 5, versículo 10, veja só. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Aqui é a história de Ananias e Safira. Os irmãos devem se lembrar, você tem aí uma morte parcelada, 2 vezes sem juros. Primeiro vai Ananias, morre por ter mentido, depois Safira chega, descobre o que aconteceu e morre também. Okay? Então nós estamos aqui no momento após a morte de Safira. Okay? No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Veja o versículo 11 agora. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. A disciplina de Deus sobre o seu povo se expressou na morte de um casal. Deus não é esse pai pidão como nós estamos pintando. Ele é um Deus que na sua disciplina, nos seus planos soberanos, nos seus atos soberanos, pode inclusive matar. A disciplina de Deus pode se expressar até mesmo na morte. Nós vemos isso acontecendo na igreja de Corinto. Nós vemos isso acontecendo em 1 João, o pecado que não é para a morte, o pecado que é para a morte. Talvez isso aconteça até mesmo no livro de Tiago, onde nós vemos ali que alguém está doente, possivelmente por um pecado que cometeu. Nós vemos que a disciplina de Deus, quando Deus pesa a sua mão, Ele pode pesar a mão, inclusive levando uma pessoa à morte. E qual é o resultado disso? Para que isso? Para que o seu povo tema. Para que o seu povo aprenda que de Deus não se zomba. Para que o seu povo aprenda que a santidade de Deus não está na mesa. Que isso não é uma brincadeira qualquer. Foi o que aconteceu com a igreja aqui em Atos 5. E eu já ouvi muitas vezes que nós devemos servir a Deus por amor e não por medo. Se você serve a Deus por medo, você está servindo do jeito errado. Isso talvez seja uma meia-verdade. Porque de fato, a Bíblia fala que nós temos liberdade, que nós temos intimidade, que nós temos amor por Deus. De fato, o amor que Deus demonstrou por nós, a salvação que Ele nos concedeu, nos constrange, nos impulsiona a servi-lo de bom grado, com ânimo, com vigor, com entusiasmo particular. Mas a Bíblia também fala de um equilíbrio, que além da intimidade, nós devemos também ter o santo temor. O temor que nos faz lembrar que Deus disciplina seus filhos desobedientes, como Ele fez aqui com Jonas. Nós precisamos equilibrar essa visão sobre o modo como Deus nos trata, o modo como Deus trata seus filhos. Há sim um trato de amor, de intimidade, mas há um trato de reverência e temor que nós precisamos nutrir também. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 7. Acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 7. Veja o que diz o versículo 1. 2 Coríntios 7:1, nós precisamos tirar essa ideia desse pai pidão, desse pai pedinte que é pintado por aí. Nosso Deus é um Deus que na disciplina dos seus filhos é muitas vezes severo, não deixa de ser justo, não deixa de ser santo, não deixa de ser puro, mas é severo muitas vezes. E o exemplo de Jonas, que é um profeta disciplinado por Deus, nos mostra isso. E Jonas fala, foi o Senhor que me lançou aqui, o Senhor está me disciplinando. Veja o que diz 2 Coríntios 7:1, veja como isso deve incutir temor em nós. 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Qual é o traço da nossa santidade? É o temor. Você quer ser mais santo? Tema a Deus. O temor de Deus é o traço que marca uma vida crescente de santidade. Veja também o livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Veja o que diz o autor de Hebreus a respeito desse assunto, a respeito da disciplina de Deus e a respeito do temor que nós devemos nutrir para com o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Veja só, Hebreus 12 diz assim: por isso, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê?
Por que isso? Por que devemos servir a Deus com reverência e santo temor? Por quê? Porque nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, por que nós não adulteramos? Por que esposos, esposas não devem adulterar? Por amor a Deus? É claro, por amor a Deus. Mas também por temor. Eu temo a Deus. Eu não quero sentir o peso da sua mão disciplinadora sobre mim. Eu temo ao Senhor. Eu temo ofender a sua santidade. Eu temo ao Senhor. Por que nós não roubamos? Porque eu temo ao Senhor. Eu amo sim ao Senhor, mas porque eu também o temo. É o santo equilíbrio. Por que o namorado não dorme com a namorada em fornicação? Porque eu temo ao Senhor. Não porque eu temo uma gravidez, não porque eu temo a ira do pai dela. Esses talvez sejam motivos válidos em outras circunstâncias, mas especialmente pelo meu compromisso com Deus e porque eu temo ao Senhor e eu não quero sentir o peso da sua mão disciplinadora sobre mim. Eu temo ao Senhor. Por que nós não nos embebedamos por aí nas baladas, nos bailes, essas coisas todas aí? Por compromisso e amor a Deus? Sim, sem dúvida, mas também porque eu temo ao Senhor e o peso da sua mão. Eu não quero ser lançado ao mar, como Jonas foi. Eu não quero ser colocado sob a disciplina de Deus, como Jonas foi. Porque eu temo o Senhor. Eu temo o peso da mão do Senhor. Eu me lembro que quando eu era menor, às vezes eu aprontava alguma coisa ou outra. Toda criança faz isso, né? Ainda que eu fosse comportado, acho que eu aprontei 3 vezes na minha vida inteira. Mas eu me lembro que havia uma fala que me deixava preocupado. A minha mãe, quando eu já estava um pouco maior, ela às vezes hesitava um pouco em me disciplinar, mas ela falava algo que me deixava com medo. Ela falava o quê? Quando seu pai chegar, eu visualizava aquela mão. Meu pai era motoboy, então aquela mão calejada, né? Pesada, né? Aquela mão super cremosa, né? Super ali delicada, né? Eu conseguia visualizar aquilo vindo na minha direção. E eu falava, eu não quero sentir o peso da mão do meu pai. Eu não quero. Eu amo os meus pais, eu não quero desobedecê-los. É claro que não, eu não quero desobedecê-los, eu os amo. Mas eu também temo o peso da mão do meu pai. Eu temo esse peso. Eu não quero sentir a pressão dos seus dedos sobre mim, eu não quero. E a nossa postura diante de Deus deve ser essa também. Amamos a Deus? É claro que amamos a Deus. O que Ele fez por nós nos impulsiona a servi-lo de corpo e alma. Mas eu devo lembrar que eu também tenho que temê-lo. Porque eu não posso, eu não devo me esquecer que Deus disciplina os seus servos. E falando a respeito do temor e do tremor que nós devemos nutrir em relação ao Senhor, permita-me abrir um breve parênteses aqui. Porque quando nós falamos do temor do Senhor, nós percebemos que o entendimento de que Deus pesa a sua mão na disciplina, na sua ira, esse entendimento, essa compreensão de que Deus pesa a sua mão sobre nós, pode pesar sua mão sobre nós, é o que diferencia, uma das marcas que diferenciam o crente do incrédulo. O crente teme a Deus, o incrédulo não. Vejam o que diz Romanos 3,18. Abram rapidamente Romanos 3,18. Vejam como isso é uma marca do incrédulo, uma marca que diferencia o crente do incrédulo. Em Romanos 3, Paulo está falando da depravação de todos, todos são pecadores. Ele diz isso ali, versículo 9, 10, 11, e ele chega no 18, Romanos 3, 18, e veja o que ele diz. Os incrédulos desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor. O incrédulo não tem temor de Deus. E essa semana, na verdade nos últimos dias, eu vi um certo rebuliço nas redes sociais por conta daquele especial de Natal do Porta dos Fundos, daquele grupo de comédia, né? Que já é irreverente com o cristianismo há muito tempo. Não é da primeira vez que eles fazem uma coisa dessa. Mas muitos crentes ficaram indignados e colocaram textos e mais textos a respeito disso, cancelaram suas assinaturas, enfim. Cada um ali agiu como achava prudente. Mas o que é curioso observar é que esse grupo mostra exatamente o quão incrédulos eles são.
porque eles não têm temor nenhum de Deus. Inclusive, quando esse especial de Natal começou a tomar algum vulto, um especial de Natal que mostra Jesus como homossexual, toda uma deturpação ali do início do ministério de Jesus, algo terrível, essa blasfêmia que eles cometeram, quando várias pessoas, crentes e até não crentes, começaram a se mobilizar contra isso, o Fábio Porchat, que é o principal, um dos principais líderes ali daquele grupo, publicou no seu Twitter o seguinte, veja a falta de temor desse homem. Ele disse: gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, está de boas, não precisa se preocupar não. Pode deixar que eu me resolvo com Deus. Isso deveria deixá-lo de cabelos em pé. Mas ele não tem temor. Ele não tem temor. Isso não deve nos chocar, porque ele é um incrédulo, né? Fala de um incrédulo, e um incrédulo, como Paulo diz aqui, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora, o problema, meus queridos, é porque nós temos visto eras, um momento da história, né? Em que de um tempo para cá, um tempo sombrio em que a zombaria, o escárnio e até mesmo a falta de temor tem adentrado a igreja. E você vê isso entrando na igreja por meio de canais de YouTube, de pastorzões irreverentes. Aquela ideia de você desconstruir o ministério pastoral, de você desconstruir e satirizar, escarnecer da igreja. A igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo, eu vou fazer piadas dela. A ideia de você ter, ao invés de pregação, você ter um stand-up comedy, fazer um showzão ali de stand-up, para tornar a mensagem ali um pouco mais atrativa, para ganhar algum dinheiro. Você tem a banalização do evangelho, e meus irmãos, quando você ri de algo, você perde o respeito por aquilo. E as pessoas têm rido do evangelho. As pessoas têm rido da igreja. As pessoas têm zombado de Deus dentro da igreja. E parece que a falta de temor ficou de lado. E as pessoas se esquecem que Deus é zeloso pela sua igreja. E que Deus disciplina os seus servos. E que essas pessoas podem sentir o peso da mão de Deus. Exatamente como aconteceu com Jonas. Mas fechamos o parênteses, vamos voltar aqui para o Salmo de Jonas. Vamos para o versículo 4 agora. Acompanhem comigo, não se perca. Estamos aqui no fundo do mar, na barriga do peixe, ouvindo essa súplica de Jonas. Vamos para o versículo 4 agora. No versículo 3 nós vimos que Jonas reconhece que tudo isso veio da mão de Deus. Deus está disciplinando, Deus está pesando a sua mão sobre Jonas. Deus nos disciplina hoje também, Deus pode nos disciplinar, Deus pode pesar a mão sobre os seus servos. Mas veja agora o versículo 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. É provável que Jonas aqui não esteja pensando no templo como um lugar ali com paredes, teto, como uma construção. Até mesmo porque Jonas, vocês devem se lembrar, exerceu seu ministério no reino do norte. Israel já estava dividido. E o templo ficava em Judá, no reino do sul. O reino do norte tinha lá um templo que foi construído em Samaria, lá uma aberração. Certamente Jonas não compactuava com isso aqui. Mas quando Jonas fala aqui do santo templo, parece que, como eu disse, ele não está pensando no templo como um prédio, mas do templo como lugar da habitação especial, da habitação focalizada de Deus, o lugar da presença de Deus. No Antigo Testamento, os judeus pensavam, entendiam o templo como o lugar onde Deus habitava. Essa já não é mais uma realidade hoje, nós não temos mais templo hoje, mas no Antigo Testamento o templo simbolizava isso, representava isso, uma habitação focalizada, especial de Deus no meio do povo. Então quando Jonas fala, voltarei eu a ver o teu santo templo, ele não está pensando em fazer uma viagem para ajudar. Ele não está pensando em contratar o pacote da CVC, descer lá e ver o templo de novo, por mais bonito que ele fosse. Não é isso. Jonas está pensando aqui na presença de Deus. E o texto fala, isso fica claro pelo paralelismo que aparenta ter aí, onde o versículo 4 fala, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas entendeu que a sua comunhão com Deus foi golpeada, que o seu relacionamento com Deus foi fatalmente ferido, que houve ali uma séria ruptura na sua intimidade com Deus, por conta da sua desobediência, que agora tem sido alvo da disciplina de Deus. Nós vemos que a comunhão com Deus é algo caro para o servo de Deus que é piedoso.
O Salmo 51, que nós lemos há pouco, Davi fala: Senhor, não me lances, não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Para o judeu, não estar em comunhão com Deus era algo terrível, era algo impensado, era algo que trazia pânico, como aconteceu com Davi, e que Jonas vê aqui acontecendo consigo. Ele falou: Senhor, eu estou longe do Senhor, a minha comunhão com o Senhor foi rompida aqui, foi afetada de maneira terrível aqui. Claro, isso não tem a ver com perda de salvação, nada do tipo, não é isso. Mas é a questão de comunhão, de proximidade, de intimidade com Deus. Jonas vê que ele está longe do Senhor. E Jonas vê que ele está longe da presença do Senhor. E tem um tom de ironia aqui. O livro de Jonas é cheio de ironiazinhas. E há um tom de ironia, porque Jonas, de novo, parece um pouco criança aqui, né? Porque se os irmãos olharem o versículo 3 do capítulo 1, os irmãos verão o seguinte: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E agora Jonas está lamentando o quê? Que ele foi lançado da presença do Senhor. Não, Jonas, não é isso que você queria? Agora você conseguiu. Há um tom de ironia aqui, porque Jonas percebe o quão estúpida foi a sua ideia. Jonas percebe quão desastrosos foram os efeitos disso da sua fuga. Jonas percebe aqui, nessa expressão aqui de ironia, que estar longe do Senhor, que ter a comunhão rompida com o Senhor, que estar distante do Senhor é algo terrível, é algo que ele não queria, mas algo que ele desencadeou lá atrás quando desobedeceu a Deus, mas que agora as consequências, os frutos disso estão pesando sobre ele, e ele sente o peso da disciplina de Deus. E nós vemos então a sequência do Salmo. Veja aí o versículo 5 agora. As águas me cercaram até a alma. Aqui Jonas está falando que o abismo me rodeou. Jonas está falando, qualquer lado que eu olho eu vejo água. Eu não tenho para onde fugir, eu estou afundando aqui. Todo o meu ser está imerso aqui. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Algas aqui pode ser uma referência àquelas algas que ficam no fundo do mar ali, de vários comprimentos, mas que Jonas foi afundando, de tal maneira que ele começou a se enrolar naquilo, ele começou a sentir aquilo. Ainda que essa expressão não seja tão clara, mas pode ser isso. E o versículo 6 reforça a ideia do quão fundo ele foi nessa experiência de quase morte, nesse quase afogamento. Versículo 6, a parte A, diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. A ideia aqui é que Jonas atravessou uma porta, e que essa porta se fechou atrás dele, e não tem como ele abrir porque a fechadura está do outro lado. Ele não consegue mais voltar. Ele chegou num ponto em que não há mais volta. Jonas está sem esperança nenhuma. O que aguarda Jonas é uma morte por afogamento. Esse é o cenário que nós temos até aqui. Essa é a disciplina de Deus em andamento, que Jonas reconhece. Jonas foi lançado ao mar. Jonas está afundando. A tempestade está revirando o mar. Você imagina Jonas virando, Jonas sendo sacudido. Você imagina Jonas não conseguindo fugir, Jonas não tendo para onde ir. Naquela confusão toda, ele baixando, indo cada vez mais fundo no mar. A luz da superfície ficando cada vez mais distante. As algas começando a se entrelaçar no seu corpo. E tudo que ele vê é desespero e o fim da sua vida. Jonas está totalmente sem esperança aqui. Jonas vê, eu morri. Acabou para mim. Eu passei a porta da morte e a porta foi trancada. Não há o que eu fazer. Por isso nós estamos falando da disciplina de Deus. Que o Senhor disciplina os seus servos. Essa é uma maneira pela qual o Senhor põe os seus servos no devido lugar. Por isso nós estamos defendendo que o Senhor põe seus servos no devido lugar por meio de seus atos soberanos. E o primeiro ato soberano de Deus é que Ele disciplina seus servos. Se nós parássemos aqui, nós iríamos para casa cabisbaixos. Primeiro que não teria o resto do livro de Jonas. Acabaria aqui. Porque realmente o cenário é catastrófico. O cenário é sem esperança nenhuma. É terrível. Mas pela graça de Deus, há uma palavrinha. No hebraico é uma letrinha.
é um vav, é um tracinho de letra, que muda toda a história. É um risquinho que nas nossas Bíblias é traduzido por mas. Uma conjunção adversativa. Mas. Eu gosto muito de um comentário que um pregador chamado Martin Lloyd-Jones faz a respeito dessa palavrinha mas. Quando ele fala que essas palavrinhas, assim, simples da Bíblia, mas, se, são palavrinhas que mostram a história indo para um caminho completamente diferente para o que ele estava indo. É a graça de Deus atuando no meio da desgraça. É a graça de Deus cobrindo o que seria algo completamente desesperançoso, algo completamente desgraçado. E nós temos aqui um mas que muda toda a história. Nós temos aqui um mas que é uma dobradiça no Salmo. Nós temos um mas que é uma dobradiça na vida do próprio Jonas. Nós temos um mas que é uma dobradiça na vida de todo servo de Deus. É a pequena palavrinha que mostra que o Senhor salva os seus servos. E esse é o segundo ato soberano de Deus. O Senhor salva os seus servos. Veja aí o que diz a parte B do versículo 6. Acompanhem comigo. O versículo 6 diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, algumas Bíblias talvez tragam mas, na minha versão é contudo. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Alguns defendem que Jonas tenha morrido. Eu particularmente acredito que não, porque Jonas está usando de uma linguagem poética para descrever uma experiência de quase morte. É o que talvez nós falaremos hoje como, eu vi a morte, eu encarei a morte nos olhos. Ou passou um filme pela minha cabeça. Talvez fosse isso, mas a expressão mais próxima do que nós conhecemos hoje. Talvez tenha passado um filme na cabeça de Jonas. Ele tenha lembrado de quando ele era pequenininho, ele tenha lembrado do comissionamento que Deus deu a ele, ele tenha lembrado, poxa vida, por que eu não fui para Nínive? Agora o que está acontecendo comigo? Já era, fim da linha. Talvez tenha passado um filme na cabeça de Jonas. É uma experiência de quase morte. E o texto diz, contudo, ou seja, muda agora. O Senhor ouviu a oração de Jonas. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, porque o começo do Salmo mostra isso, que Deus ouviu o clamor de Jonas. Mas agora nós temos isso acontecendo, nós vemos como isso aconteceu. Deus retirou Jonas como que da sepultura, de um cenário de desesperança, de um cenário de completo desalento, de um cenário de completo abandono ali. Nós vemos Deus retirando como que milagrosamente Jonas daquela situação. Como? Nós sabemos, por meio do peixe. Jonas foi resgatado por meio daquele submarino a que Deus enviou. Nós vimos na última vez que estivemos em Jonas, talvez um tubarão megalodonte, nós não sabemos qual peixe foi, o texto só fala de um grande peixe, mas nós sabemos que Deus livrou Jonas, Deus salvou Jonas enviando esse peixe. E o texto continua dizendo, versículo 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ou seja, talvez aqui a Jonas já estivesse desesperançoso, como eu disse, ou talvez ali já perdendo a sua consciência ali naquele afogamento, já não sabendo mais o que fazer, perdendo suas energias. Quando isso aconteceu, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor. Note, isso não significa que Jonas teve um lapso de memória e falou, opa, eu posso orar alguém para me salvar, não é isso. Jonas não teve um insight, eu vou orar a Deus, quem sabe Ele me salva, não é isso. Quando o texto fala de eu me lembrei do Senhor, essa expressão lembrar-se do Senhor significa um retorno ao Senhor, uma mudança de direção, um arrependimento, uma ação agora na direção de Deus. Jonas se lembrou do Senhor, Jonas se lembrou do peso da aliança que Deus tem com o seu povo, Jonas se lembrou do peso da aliança que ele tem com Deus, Jonas se lembrou do peso da aliança que ele tem com o Senhor seu Deus. Jonas se lembrou disso, Jonas trouxe isso à mente, e ele mudou o seu pensamento. Não significa que ele simplesmente se lembrou de Deus agora, mas que a sua mente mudou. Houve uma volta aqui. Parece que Jonas agora começa a se curvar diante da soberania de Deus. Ele entende que ele não é soberano coisa nenhuma, mas Deus é soberano.
Jonas não controla os rumos da sua vida ou os rumos das nações. É Deus quem controla. E parece que agora Jonas lembra-se disso. Jonas entende isso. Ele muda agora o seu pensamento e fala: eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei da sua fidelidade. Eu me lembrei da sua misericórdia. Eu me lembrei do peso da aliança que o meu povo e eu tenho com o Senhor. E agora a minha mente é outra. Eu estou arrependido. Eu estou me voltando. Eu estou me curvando diante da soberania do Senhor, demonstrada por meio desses atos soberanos que estão acontecendo na vida de Jonas aqui. E ele continua, versículo 8. O que parece ser um versículo um pouco desconexo. Você está ali na pegada do versículo, né, falando, Deus salvou, né, e tal, e aí Jonas diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Você fica meio... verdade, Jonas, muito bom, eu concordo com você. Tá certo, mas o que isso tem a ver com o resto do Salmo? Por que você lembrou disso agora? Por que você orou isso, né, e registrou isso? Será que você já estava um pouco afetado, falta de oxigênio, né, começou a trocar as palavras, né, não sei. Não, claro que não. O que isso tem a ver? O que essa frase de Jonas tem a ver com o Salmo em geral, né? Pois bem, não me parece que Jonas esteja chamando a si mesmo de idólatra. Jonas sabia que ele não era um idólatra. Também não me parece que Jonas esteja pensando nos marinheiros, até porque os marinheiros pagãos tiveram uma atitude mais reverente do que Jonas, e já foi dito no texto que eles se converteram e fizeram votos ao Senhor. Então, quem são esses idólatras aos quais Jonas se refere? Me parece, queridos, que o que Jonas faz aqui é algo comum em alguns salmos. Alguns salmos expandem a realidade individual para a nação. Alguns salmos pegam uma experiência particular, uma experiência individual, e aplicam isso de maneira expandida para a nação. O que eu quero dizer com isso? É muito simples, veja só. O ministério de Jonas aconteceu, como eu já disse, no Reino do Norte, o Reino de Israel. E os irmãos devem se lembrar que o Reino do Norte era pagão por excelência. Eles eram idólatras. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã, em alguns domingos nós estamos estudando a história do profeta Elias, alguém que também profetizou ao Reino do Norte. E nós vemos que o Reino do Norte teve reis terríveis, todos os reis do Reino do Norte foram terríveis, extremamente pagãos, e eles eram idólatras. O povo do Norte, Israel, o Reino do Norte, era extremamente idólatra, adoravam Baal, Astarote, vários deuses, era um povo muito idólatra. E o ministério de Jonas aconteceu num período de sucesso militar e sucesso econômico da nação do Reino do Norte. Só que o povo não abandonou a sua idolatria. O povo não abandonou o seu paganismo. E o que Jonas faz aqui então é lembrar o povo das consequências de se esquecer das misericórdias de Deus. As consequências de sentir o peso da mão disciplinadora de Deus. Parece que Jonas utiliza o seu exemplo, falando como que assim, vejam o que aconteceu comigo, quando a mão disciplinadora de Deus pesou sobre mim. E vejam o que pode acontecer com vocês, se vocês continuarem nesse caminho. Porque quando vocês continuarem assim, vocês estão ignorando aquele que salva, o Deus que é salvador, o Deus que quer salvar, o Deus que é gracioso, o Deus que é misericordioso. Vocês estão virando as costas para isso. E eu senti isso na pele. Eu senti a disciplina de Deus, não por idolatria, por obstinação, mas vocês continuam obstinados na idolatria, vocês continuam obstinados no paganismo, vocês continuam obstinados nesse erro, e vocês estão se voltando contra Deus, vocês estão dando as costas para Deus, e Deus pode disciplinar vocês como me disciplinou. Isso é terrível. Vocês têm à disposição um arsenal de misericórdias de Deus, mas vocês continuam idólatras. Jonas está falando, eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Eu não quero que vocês experimentem o peso da mão de Deus como eu experimentei. Mas Jonas também mostra que assim como o peso da mão de Deus está lá aposto sobre os desobedientes, está colocado sobre os indisciplinados, sobre os obstinados, por outro lado, a mão misericordiosa de Deus também está estendida, porque Jonas foi alvo da misericórdia de Deus. Mas Jonas se arrependeu e foi alvo dessa misericórdia.
E então parece que Jonas está conclamando o povo, porque isso seria lido pelo Reino do Norte certamente. Jonas exerceu seu ministério ali em Israel. Jonas está conclamando o povo ao arrependimento e dizendo: abandonem a idolatria para não sentir o peso da disciplina de Deus e deixar de desfrutar da sua misericórdia salvadora, da sua graça redentora. Vejam, eu desprezei a misericórdia de Deus. Vejam onde eu parei. Não façam a mesma coisa. Abandonem esses caminhos. Voltem-se ao Senhor. E meus irmãos, tais palavras ecoam ainda hoje. Nós não estamos mais em Israel, mas as palavras de Jonas conclamam todos aqui ao arrependimento também. Abandonem os seus caminhos, não queiram sentir o peso da mão de Deus, não queiram sentir o peso da mão disciplinadora de Deus. Há um banquete de misericórdia pronto para vocês. Não vire as suas costas para o Senhor, não chegue no nível que eu cheguei de obstinação, para então experimentar a ira, a justiça, a disciplina de Deus. Não chegue nesse nível. Essa é uma conclamação que chega até hoje. Talvez você esteja aqui, você esteja como Israel, entregue à idolatria, entregue ao seu próprio desejo, entregue a sua própria vontade distante do Senhor. Não espere o peso da mão de Deus sobre você para você se arrepender. Não espere. Não volte suas costas para Deus. Não abandone a misericórdia do Senhor. Mas como Jonas, arrependa-se e desfrute dessa misericórdia. Esse é o objetivo, parece o objetivo deste versículo aqui no meio. Essa expansão que em primeiro lugar chegou a Israel, mas que de alguma maneira chega até nós hoje também. Versículo 9 continua, nós estamos falando que o segundo ato soberano de Deus é que Deus salva os seus servos. Versículo 9 diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Aqui nós não sabemos exatamente qual foi o voto de Jonas. Alguns especulam que o voto de Jonas foi obedecer ao Senhor e ir até Nínive. Um voto muito conveniente, porque acho que ele não queria passar por uma experiência de afogamento 2.0. Então, aí ele faz o voto, ele se compromete a pagar esse voto. Algo que os marinheiros fizeram no final do capítulo 1, onde eles fazem votos ao Senhor e pagam votos. Então parece que Jonas aqui está começando a tomar aí os eixos, está começando a entrar nos trilhos novamente. Mas o final do versículo 9 é o que mais chama a nossa atenção. E o que encabeça a nossa afirmação de que o Senhor salva os seus servos. O final do versículo 9 diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Algumas Bíblias trazem a salvação vem do Senhor. A Nova Versão Transformadora traz que a libertação vem do Senhor, algo assim. O que isso quer dizer? No contexto imediato, quando nós pensamos em salvação aqui no Salmo de Jonas, parece que livramento seja a melhor tradução no contexto imediato, porque Jonas está se referindo ao livramento que ele experimentou. Do Senhor vem o livramento, porque ele não tinha mais esperança de nada. Não tinha lá o pessoal do resgate, não tinha lá boia, não tinha nada para ele. Ele estava lá, solto, não tinha esperança nenhuma. E ele fala, o livramento vem do Senhor. E de fato, o livramento veio do Senhor. Deus enviou o livramento. Então parece que no contexto imediato do Salmo de Jonas, a melhor tradução talvez fosse livramento, como algumas traduções fizeram. Pensando no livramento físico de Jonas, algo que Deus trouxe a ele. Um livramento temporal da sua experiência ali de quase morte. E isso faz sentido também na história de Israel, porque nós vemos várias vezes no Antigo Testamento, várias vezes, não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes, o Senhor livrando o seu povo de questões temporais também. Nós vemos Israel à beira do Mar Vermelho, o exército egípcio vindo atrás, o povo sem saber o que fazer, e Deus livrando o seu povo por meio de um caminho no meio do mar. É um livramento temporal, que impediu que eles fossem passados a fio da espada, ou voltassem escravos para o Egito. Nós vemos os cercos militares ao redor de Jerusalém no Antigo Testamento. História simplesmente de tirar o fôlego, que você fala, pronto, agora Jerusalém vai cair. Mas milagres acontecem, os soldados ficam loucos, um monte de coisa causa uma reviravolta na história. E Deus traz um livramento temporal para o seu povo. Então parece que essa realidade que Jonas proclama aqui é uma realidade para todo o povo de Israel também, e é algo que deve nos trazer alívio também, nos trazer conforto. Nós servimos a um Deus de libertação, um Deus de livramentos, não como os neopentecostais falam, ou como a teologia da prosperidade fala,
mas um Deus que tem a mão forte. Um Deus que é poderoso para nos livrar de situações terríveis. Um Deus que é poderoso para nos livrar de coisas avassaladoras. Meus irmãos, quantas vezes nós já experimentamos livramentos de Deus, de situações que nós, como Jonas, falamos, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Eu me lembro de várias. Quando um ladrão entrou na minha casa. Quando o nosso carro, o carro da minha família, foi assaltado à mão armada e o bandido quase ali com a arma apontada para o meu pai, por pouco não atirou nele. São livramentos que Deus traz. Nós podemos pensar, você pode pensar em vários. O nosso Deus é um Deus que nos livra, é um Deus de salvação nesse sentido temporal. É por isso que às vezes nós nos vemos encurralados, nós nos vemos em situações em que nós falamos, não tem a quem eu recorrer. Então nós recorremos a quem? Ao Deus que salva. Porque do Senhor vem a salvação. Deus pode nos livrar, Ele é poderoso para isso. Mas, ainda que isso seja a verdade, e se encaixa no contexto imediato do Salmo de Jonas, alguns dizem que esse finalzinho do Salmo é um resumo do livro inteiro. É uma síntese do livro todo. Por quê? Porque se os irmãos observarem todos os capítulos, alguém é salvo. No capítulo 1, quem é salvo? Os marinheiros. No capítulo 2, quem é salvo? Jonas. No capítulo 3, quem é salvo? Os ninivitas. No capítulo 4, Deus fala, por que eu não vou salvar pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda? Ou seja, o tema do livro de Jonas é salvação. Então, por isso que alguns resumem esse versículo como a síntese do livro de Jonas. E não só uma salvação em termos temporais, como nós falamos, de livramento de situações difíceis, mas, quando nós olhamos essa expressão, do Senhor vem a salvação, ao Senhor pertence a salvação, e nós olhamos esse versículo à luz do livro como um todo, à luz de todas as ocorrências de salvação no livro, nós percebemos que cabe aqui também o entendimento da salvação como fruto da pregação de Jonas. Como fruto da ação salvadora de Deus. Uma salvação não só temporal, mas também espiritual. Como aconteceu com os marinheiros, como aconteceu com os ninivitas. Uma salvação que não é só de circunstâncias avassaladoras, difíceis, mas uma salvação da alma, uma salvação espiritual. Porque esse é o objetivo da pregação de Jonas. Salvar os perdidos. Claro que existe uma questão temporal também, porque a pregação de Jonas é que Nínive seria destruída. Então há um livramento temporal também, mas é muito maior do que isso. Parece que é um convite ao arrependimento e à conversão. Essa é a salvação que cabe aqui também. E quando nós vemos Jonas falando isso, ao Senhor pertence a salvação, parece que Jonas entendeu que não é ele quem escolhe os alvos da misericórdia de Deus. Lembre-se, Jonas foi comissionado para ir a Nínive, mas Jonas falou, eu não vou não. Eu não quero que aqueles homens sejam salvos. No barco, em meio àquela tempestade, Jonas só falou que ele estava fugindo do Senhor. Mas nós não temos nada, nenhum registro falando que Jonas pregou para aqueles homens. Porque Jonas era seletivo nas suas pregações. Jonas parece que escolhe quem vai ser alvo da misericórdia de Deus. Os israelitas são alvo da misericórdia de Deus. Os ninivitas não. Eles não podem ser alvos da misericórdia de Deus. Os marinheiros não podem ser alvos da misericórdia de Deus. Eu posso ser alvo da misericórdia de Deus. Eu sou salvo, fui salvo aqui dessa experiência. Então nós vemos que Jonas entendeu que não é ele quem escolhe os alvos da misericórdia de Deus. E a implicação disso para nós hoje, queridos, é que nós também não podemos fazer como Jonas. Nós não podemos selecionar as pessoas que nós queremos que sejam salvas. Do tipo, para você eu prego porque você tem jeito, mas para você já está tão perdido que eu nem vou pregar para você, porque não tem condição de você ser salvo mais. Para você, que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, eu prego. Mas para você que é pobre e não tem nada para acrescentar ao nosso grupo, para você eu não prego. Nós não podemos ser seletivos na pregação. Porque a salvação não depende dos alvos que nós traçamos, mas dos alvos que Deus traz. Deus salvou marinheiros, Deus salvou ninivitas, Deus salvou Jonas.
Ele que traça os alvos. Por isso a nossa pregação é uma pregação universal. Não no sentido da igreja universal, ok? Mas uma pregação universal no sentido de que nós pregamos a todos. Todos. Nós não sabemos os alvos que Deus tem. Por isso nós pregamos a todos. E a salvação vem de Deus. Ele escolhe, Ele tem os seus eleitos. Aqueles a quem Ele vai estender a sua mão salvadora. Mas nós não sabemos e não podemos escolher essas pessoas. Por isso nós pregamos a todos. De maneira universal. E além disso, esse texto também, há uma nota do que na teologia nós chamamos de monergismo. É a ideia de que Deus é o único que trabalha na salvação do homem. O oposto disso é o sinergismo, a ideia de que o homem trabalha junto com Deus. Essa é uma heresia terrível. A salvação não é sinérgica, a salvação é monergista. Deus trabalha exclusivamente. A salvação vem do Senhor, não vem dos esforços dos homens, não vem da fé dos homens, não vem dos recursos que alguém tem ou não vem da aparência das pessoas, não vem da posição das pessoas, não vem da idade das pessoas, não. É algo monergista, só Deus atua na salvação. Nós somos apenas beneficiários disso, nós apenas recebemos isso. Isso é o monergismo. Nada depende do homem em termos de salvação. Tudo depende exclusivamente de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. E parece que Jonas entendeu essa verdade, que o Senhor salva. E que o Senhor tem os alvos dele, da sua misericórdia. Porque na sequência do capítulo 3 nós vemos que Jonas vai para Nínive. Jonas entende que não é ele que traça os alvos da salvação de Deus. É o próprio Deus. E Jonas só vai como servo obediente e prega aquelas pessoas. Por isso nós estamos falando que o Senhor põe os seus servos no devido lugar por meio de seus atos soberanos. O primeiro ato soberano de Deus, nós vimos que Deus disciplina seus servos. Depois o Senhor restaura os seus servos. E agora, versículo 10, nós temos um fechamento aí do capítulo, onde nós vemos que o Senhor restaura os seus servos. Vamos caminhar agora para esse que é o nosso último ponto, já caminhando para o nosso final aqui. Veja o que diz o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nós estamos falando que a história de Jonas é uma história de misericórdia, mas eu acabei de falar que é uma história de disciplina também, no caso de Jonas, da disciplina que Deus operou para com Jonas. E a pergunta é, afinal de contas, diante desse desfecho aqui, essa história é uma história de disciplina ou de misericórdia? Dos dois. É uma história de disciplina e uma história de misericórdia. Porque veja só, a disciplina de Deus para com seus servos é de certa forma um ato de misericórdia. Porque Deus não permite que nós sejamos entregues para sempre aos nossos próprios desejos. Deus nos restaura. Deus nos tira do nosso caminho terrível. Deus nos tira do nosso caminho de autodestruição e nos coloca nos trilhos novamente. Então a disciplina de Deus é um ato de misericórdia, mas além disso, nós percebemos no Salmo de Jonas que a disciplina de Deus vem temperada com misericórdia. Porque Jonas estava afundando ali, quase se afogando, mas então Deus vai lá e manda o peixe. Jonas poderia ter morrido afogado. Deus não deixaria de ser justo por conta disso, o motivo não deixaria de ser justo, a santidade de Deus permaneceria intocada, mas no meio daquela disciplina, Deus manda um temperinho, ou como diria o Jacan, um tempero, um temperinho, do Masterchef, de misericórdia, de graça. Ele manda o peixe, e o peixe abocanha Jonas, para que Jonas fosse preservado, protegido ali, para depois ser vomitado na praia. E essa, queridos, é uma lição importante para nós aprendermos, que Deus mescla a sua disciplina com misericórdia. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu tinha muito problema de sinusite. E sinusite da febre, eu era criança, aquela coisa toda, tal. E a minha mãe me dava Novalgina, e o negócio ruim. Novalgina, gotas, é uma experiência terrível, é quase uma disciplina de Deus aquilo. É disciplina por ter tomado sorvete e não bebido água depois. E eu vi aquele líquido amarelo sendo pingado lá no copo e falava, meu Deus, me leva, porque é demais para mim isso, não dá. E aquelas gotas caindo, e cada gota era uma facada, aquilo caindo.
Só que realmente aquilo era muito ruim. Se você já tomou Novalgina nas gotas, você sabe que aquilo é uma experiência terrível. É um martírio aquilo, né? Quase uma santa inquisição. Se você quer que alguém fale a verdade, só dá Novalgina para a pessoa. Mas eu lembro que a minha mãe, para tornar a Novalgina um pouco mais tragável, ela misturava um pouco de açúcar na Novalgina. Então ela pegava lá o copo, pingava lá 30 gotinhas de Novalgina e colocava um pouquinho de açúcar. E eu tomava, assim, eu sentia o gosto da Novalgina. Mas não era só o gosto da Novalgina, tinha também o gosto do açúcar. E quando nós olhamos para a disciplina de Deus, nós percebemos isso. Que nas amargas gotas da Novalgina da disciplina de Deus, existem as suaves notas do açúcar da misericórdia e da graça de Deus. É isso que nós percebemos. Deus mistura um pouco de açúcar na Novalgina da nossa disciplina. Ele não dá só a disciplina para nós. Ele também mistura um pouco da sua graça, um pouco da sua misericórdia. De maneira que aquilo seja mais suportável. De maneira que aquilo seja um pouco mais leve para nós. Nós sentimos sim o peso da sua mão. Nós sentimos o amargo da Novalgina. Nós sentimos o amargo da disciplina. Mas nós também podemos sentir algumas notinhas do açúcar da misericórdia e da graça de Deus. Isso não deve nos deixar acomodados no açúcar. Porque nós sentimos o amargo da disciplina, nós sentimos a dor da disciplina, nós sentimos o peso da disciplina, como Jonas sentiu, como Davi sentiu, como outros servos de Deus sentiram ao longo da história, nós sentimos isso. Talvez como você já tenha sentido, mas no meio desse amargo da disciplina de Deus, nós podemos ver o açúcar da sua misericórdia, que torna aquilo um pouco mais leve. Nós percebemos a proteção, o cuidado, a sustentação de Deus. Deus não nos deixa chegar nas últimas consequências, muitas vezes, da sua disciplina. Muitas vezes Deus abranda isso. Quando nós pensamos na realidade da igreja, nós praticamos em nossa igreja a disciplina bíblica. E é um processo amargo. É um processo difícil. A igreja sofre, a igreja toda sente o amargo da disciplina. Mas, por outro lado, nós também vemos o doce da proteção, do cuidado de Deus, muitas vezes fazendo com que o processo de disciplina chegue ao fim antes do último passo. Muitas vezes fazendo com que o processo de disciplina tenha um desfecho muito mais festivo do que nós imaginávamos. Muitas vezes o processo de disciplina, tendo ali um efeito nos irmãos, um efeito na igreja que nós não conseguíamos pensar. Porque nós vemos na disciplina de Deus um pouco da sua misericórdia e um pouco da sua graça. Jonas sim foi ao fundo do mar, foi revirado nas águas, quase se afogou, já não tinha mais esperança, passou a porta e a porta foi fechada atrás de si. Mas Deus ouviu o clamor de Jonas, e o peixe da misericórdia veio, abocanhou Jonas, e nós vemos a graça e o cuidado de Deus. E o texto termina falando para nós que Jonas foi vomitado na terra, né? É engraçado porque depois de uma sequência de várias descidas, né, lembre-se, Jonas estava na sua cidade, desceu para o porto, do porto ele foi para o barco, do barco foi para o porão, parece aquele negócio da velha fiar, né? Foi indo, né? Foi descendo, até que chegou no fundo do mar. E essa é a primeira vez que Jonas sobe, vomitado por um peixe, talvez não de uma maneira muito agradável, né? Mas ele sobe aqui. E o texto fala que Jonas foi vomitado, e é curioso porque ser vomitado no Antigo Testamento tem uma conotação de juízo, de julgamento. Nós lemos hoje um texto em Levítico que tem essa expressão ser vomitado, né? A ideia é que a terra vomita, é uma expressão de juízo, parece algo de juízo de Deus. Então parece que aqui há uma notinha, mais uma notinha, de que Jonas sofreu uma disciplina de Deus. Aqui Deus pesou a sua mão sobre Jonas, porque Jonas foi vomitado na terra. Talvez vomitado ali, nós não sabemos, perto de Jope, perto de algum lugar ali onde ele estava, quando embarcou, na embarcação, nós não sabemos. Mas o fato de Jonas ser vomitado nos ensina uma lição importante também. Jonas é o profeta autossuficiente. Jonas é o profeta que acha que ele é dono de si mesmo, que ele decide quais são os seus alvos evangelísticos, ele decide qual é o seu roteiro. Jonas é um petulante, cara de pau, que acha que ele é o manda-chuva da própria vida. E ele sai do alto da sua petulância para acabar numa praia vomitado por um peixe.
Depois de passar ali talvez perto de 36 horas ali, ou um pouco mais, um pouco menos, na barriga daquele peixe, já que 3 dias e 3 noites, talvez não seja literalmente 3 dias de 24 horas, mas uma expressão idiomática para dizer um dia inteiro e mais 2 porções de dias, um dia antes, um dia depois, algo mais ou menos assim. Seja como for, Jonas, o profeta autossuficiente, acaba vomitado na praia de Jope, coberto por toda a sua petulância e talvez pelo suco gástrico daquele animal ali. Mostrando que, na verdade, ele não tem autoridade nenhuma sobre a própria vida. Ele é um orgulhoso, cara de pau, que agora, depois dessa experiência, está no devido lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E, meus irmãos, isso nos ensina que muitas vezes, para nos restaurar, porque nós estamos falando que o Senhor restaura seus servos. E nós sabemos que o Senhor restaurou Jonas porque ele é recomissionado e agora ele vai a Nínive. Mas muitas vezes, para nos restaurar, primeiro o Senhor precisa nos quebrantar. Muitas vezes, para nos colocar no devido lugar, o Senhor precisa nos quebrar. O Senhor precisa quebrar o nosso pescoço. O Senhor precisa nos curvar à força. Muitas vezes, para nos restaurar, primeiro o Senhor nos quebranta. Anos atrás, em 2012, eu precisei fazer uma cirurgia no nariz. E foi uma cirurgia plástica. Acredite, isso aqui já é o consertado. Isso aqui já é o melhor que os médicos conseguiram fazer. Dizem que até hoje eu ainda dou seta para a esquerda, que meu nariz é um pouco torto. A pessoa que fala isso, infelizmente, eu não posso fazer com que a pessoa dê a seta para o outro lado. Mas, seja como for, dizem que eu dou seta para a esquerda. Mas eu precisei fazer uma plástica também no nariz, porque eu precisei mexer tudo no meu nariz, tudo aqui é novo. Não é original de fábrica, isso aqui já foi todo mexido já. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa cirurgia. Eu tinha um caroço aqui no nariz, bem grande, era muito comum o pessoal pensar que eu era árabe, coisa e tal. Até hoje, na verdade, as pessoas pensam que eu sou árabe ainda por conta do nariz. Mas é nariz italiano, também é grande. Algum parente meu italiano me deu essa maravilha de nariz aqui. Que não se enganem, não respira bem, apesar do tamanho. Okay? Mas enfim, eu precisei fazer uma cirurgia. E o médico falou, já que você vai fazer a cirurgia, você não quer aproveitar e fazer uma plástica? Eu falei, muito interessante, gostei da ideia. E eu fui pesquisar essa cirurgia. No meu caso, foi uma raspagem que foi feita. Mas existem alguns casos em que os médicos que estão aqui, me corrijam se for errado o termo, mas que é necessário praticar uma osteotomia, que é uma quebra do osso do nariz, e uma remodelagem do nariz. Algumas vezes a estrutura óssea do nariz precisa ser totalmente reconstruída. Então é comum você ver algumas pessoas com a cara completamente roxa depois da cirurgia. Por quê? Porque a estrutura óssea foi quebrada e remodelada. No meu caso não foi preciso, mas ainda bem, só rasparam aqui. Mas existem alguns casos em que é preciso você quebrar o nariz para remodelá-lo. Para que ele fique do jeito certo, funcione melhor, tenha uma estética melhor. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que muitas vezes Deus pratica uma espécie de osteotomia com a gente. Deus nos quebra para então nos remodelar do modo como nós nunca devíamos ter saído. Do molde do qual nós nunca devíamos ter saído. Deus com a sua talhadeira, porque cirurgia óssea é um verdadeiro açougue, em uma engenharia, com a talhadeira vai quebrando, furadeira, muda tudo, mas Deus remodela. Naquele molde do qual nós nunca devíamos ter saído. E o livro de Jonas mostra isso para nós, o exemplo de Jonas mostra isso para nós, que muitas vezes, para nos restaurar, o Senhor primeiro nos quebranta. E essa é uma experiência comum aos servos de Deus, no processo de restauração. Áreas da sua vida vão ser quebradas, para que o Senhor possa restaurá-las. O Senhor vai derrubar coisas, vai derrubar paredes, vai derrubar altares, vai derrubar áreas da sua vida, para reconstruí-las, remodelá-las, da maneira que o agrade, da maneira correta. Porque nós aprendemos, olhando para o Salmo de Jonas, que o Senhor põe seus servos no devido lugar, por meio de seus atos soberanos. 3 atos soberanos. O Senhor disciplina seus servos, o Senhor salva seus servos e o Senhor restaura seus servos. Se você está aqui nessa noite, você está longe do Senhor, clame pela restauração que Ele dá.
Se você ainda não é um crente, essa salvação que chegou aos marinheiros, que chegou aos ninivitas e que foi pregada por Jonas, é a salvação que é pregada hoje. Esse salmo de Jonas pode ser o seu salmo. Ore ao Senhor, falando: Senhor, eu quero abandonar a minha vida de pecado, parar de confiar em mim mesmo, crer na suficiência do sacrifício de Cristo, e o Senhor vai estender a sua mão bondosa, a sua mão salvadora, porque a salvação vem do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo salmo de Jonas. Obrigado porque naquele peixe, no ventre daquele peixe, o Senhor fez com que o seu servo se lembrasse do relacionamento com o Senhor, da aliança que tem com o Senhor, clamasse ao Senhor, e nós somos gratos porque o Senhor ouviu o seu servo. Obrigado, Pai, pelas notas de misericórdia no meio da disciplina de Jonas. Obrigado pela disciplina de Jonas também, porque isso mostra que o Senhor não é um pai negligente. Isso mostra que o Senhor é um pai que nos ama ao ponto de nos tirar dos nossos caminhos errados e nos colocar naquilo que é certo, no caminho que é certo, que agrada ao Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, Pai. E obrigado porque o Senhor salva. O Senhor salvou Jonas, livrou Jonas do afogamento, salvou a vida de Jonas, livrou Jonas da morte, mas o Senhor também nos livrou da morte eterna, Pai. Livramento esse que nós queremos que, se for da Tua vontade, se estenda aos nossos queridos que ainda não encontraram o Senhor, que não creram que o Senhor é quem livra, é quem salva. Ajuda-nos, Pai, a pregar sem sermos seletivos, como Jonas foi, mas a pregar a todos, confiantes de que a salvação não vem do nosso esforço, que a salvação não vem das nossas capacidades, que a salvação não vem de nós, mas que a salvação vem do Senhor. É isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.